Já estamos gravando a nossa aula de hoje. Hoje nós vamos falar sobre vazão, né? E aí a gente, na aula passada, a gente falou sobre pressão. Hoje nós vamos falar sobre vazão. E aí nós temos os próximos temas até a gente encerrar o nosso semestre, que vai encerrar no calendário estipulado, são, depois de vazão, depois de hoje, a gente vai estudar níveis, instrumentos de nível, instrumentos especiais, e aí a gente vai fazer uma junção de todos esses instrumentos e analisar como que eles funcionam dentro do controle e automação hoje em dia. Então, como que funciona uma malha fechada com todos esses instrumentos, como que eles trabalham de forma automática, qual que é a comunicação entre eles, e aí a gente vai fazer esse fechamento. Então, as aulas que se seguem aí, a gente já está seguindo para o nosso ciclo final, né, desse semestre. Vocês estão conseguindo fazer as atividades? Sim, professora. A que você mandou na internet eu até fiz. Você conseguiu receber ela? Sim, consegui. Beleza. Tá. Oi, Lorena, boa noite. Oi, professora. Tudo bem, Flor? E a senhora tá bom, né? A senhora não, né? Você tá bem. Você, por favor, né? É costume. Aí, quando eu estou chamando de senhora. Oi? É costume que eu tenho. Aí, quando eu vejo, estou chamando todo mundo de senhora. Pode me chamar de você. Eu estava falando aqui para os meninos, antes de você entrar, Lorena, que a gente já está no conteúdo sobre vazão. E aí, para a gente encerrar o nosso semestre, falta ainda a gente estudar instrumentos de nível, estudar instrumentos especiais e fazer uma junção de todos esses instrumentos dentro de uma malha fechada que a gente usa no controle e automação. Então, a gente vai identificar nas próximas aulas como que esses instrumentos eles se comunicam de forma automática e como que eles atuam no processo de forma a buscar a qualidade e a eficiência, né, do processo em si. Então, hoje a gente vai falar sobre vazão, e aí eu vou compartilhar com vocês. Só me falam se vocês estão conseguindo ver essa tela. Beleza, o slide. Isso. Sim. Tá, então vamos nessa. Bom, as principais variáveis dos processos que a gente estuda, né, e que são medidas, são quatro grandezas e as mais importantes que a gente vê hoje na instrumentação industrial. E são elas temperatura, pressão, vazão e nível. Temperatura, nós já estudamos, né? Nós fizemos uma atividade, nós estudamos temperatura no início. Pressão, a gente estudou na aula passada. Vazão, a gente vai ver hoje. E na próxima aula, a gente vai ver nível. Então, juntando essas quatro grandezas, a gente consegue ter uma ótica melhor, uma visão melhor sobre os instrumentos que a gente trabalha hoje na indústria. Então, as quatro são as mais importantes. Claro que nós temos outras variáveis, e aí também a gente vai falar sobre elas. Numa próxima aula, a gente vai detalhar quais são elas, quais são essas variáveis que precisam de uma atenção, mas, basicamente, o que rege todo o processo industrial são essas quatro: temperatura, pressão, vazão e nível. Beleza. Beleza? Com isso, a gente cai na matéria de hoje, que é vazão. E aí, o que é vazão? Duas aulas passadas, eu tinha deixado uma pergunta que na aula passada até o Lucas respondeu. Qual é a diferença entre pressão e vazão? Você lembra ainda, Lucas, qual é a diferença? Lembro sim, tá aqui. Vou pegar. Vazão é a quantidade do fluido que escoa através de um condutor num determinado período de tempo. Pode ser, e tem várias unidades e medidas, né? Metros ao cúbico por hora, dentre outras unidades de medidas, metros por segundo. Isso. E pressão? Pressão é a grandeza escalar que resulta da divisão da força perpendicular ao plano de uma superfície pela área dessa superfície, ou seja, a distribuição da força aplicada sobre uma determinada área.
que a sua unidade de medida é o Pascal. Beleza? Beleza, isso mesmo. Porque Pascal. muitas pessoas confundem quando a gente vai falar qual é a pressão que está saindo nesse... Vamos colocar um duto, né? Um líquido que está passando naquele duto ali. Qual que é a pressão que está passando nesse duto e qual é a vazão que está passando nesse duto. Então, muitas pessoas confundem e acham que é o mesmo termo, mas elas diferem, né? A vazão, como o Lucas disse, como está até aqui no slide, a teoria, né, o conceito de vazão é a quantidade do fluido que está escoando nesse tubo, né, nessa tubulação que a gente está analisando. Então, a gente trabalha agora a quantidade. E quando a gente fala de pressão, a gente está falando da intensidade com que essa vazão vai passar, com que esse material vai passar. E aí a gente cai no conceito de que pressão nada mais é do que a força que está exercendo numa área, né? Com que força esse líquido está passando nesse tubo que a gente está analisando. Então, a força, essa intensidade que ele está passando ali, que está fazendo esse movimento dentro da tubulação, a gente analisa em pressão. E vazão é a quantidade do líquido que está passando. É a quantidade do material, mas no meu exemplo eu falei líquido, então é a quantidade do líquido que está passando, e aí isso é determinado por um tempo. A gente faz uma amostragem desse material. Então a gente analisa ali numa amostragem, num dado momento que a gente precisa, coleta as informações, e a partir disso a gente monta o nosso processo. Então a vazão é a quantidade. Ela pode ser trabalhada em duas formas, tanto vazão pela massa, como a vazão pelo volume. E aí também tem um pouquinho de diferença, a vazão pela massa, que a gente chama de vazão mássica, e a vazão pelo volume, que é a vazão volumétrica. A vazão mássica, a massa, a gente estuda justamente relacionado ao peso, né? O quanto aquela massa ali, ela vai passar, a quantidade do material que está passando. A vazão volumétrica, ou volume, é a quantidade que passa numa seção. A diferença que a massa está relacionada ao peso, né, a densidade daquele material, e o volume está relacionado a quanto daquele material vai passar por uma seção. Então, a gente tem materiais que têm um volume maior, um volume menor, então essa relação do material no espaço, e a massa é a relação do peso desse material dentro dessa seção. Então, a gente também quase que não nota a diferença quando a gente fala, mas a vazão mássica é relacionada mais ao peso, né, a densidade desse material, e a vazão volumétrica é o espaço. Qual é o espaço que está ocupando ali dentro daquela seção que a gente está analisando? Então, essa é a diferença. E se a gente for falar das aplicações dela dentro da indústria, para que a gente estuda vazão? Vazão tem vários sistemas, em vários processos que a gente conhece, como que chega na nossa casa, né, que é inclusive hoje o abastecimento foi interrompido, né, e um dos exemplos da aplicação, deixa eu só aceitar aqui quem está chegando, Natan. Voltando, um dos exemplos é justamente esse, o abastecimento, né, o saneamento, os hidrômetros que ficam no muro de nossas casas para fazer a análise da quantidade de água que está vindo para as nossas lares, para as nossas residências. Então, essa é uma aplicação. Também a gente tem de processos um pouco mais complexos, né? A gente tem medição de gases industriais, combustíveis, a gente tem o transporte de fluidos, que aí o Geraldo vai falar muito bem nesse assunto, que é o gasoduto, né, que também há uma necessidade da complexidade, há uma necessidade da precisão, enfim, né, vários requisitos aí para se trabalhar com ele, porque ele é um pouco mais complexo. E tudo isso aí contribui para a qualidade e a otimização dos processos. Então, a gente tem várias aplicações dentro da indústria, eu citei algumas das mais simples, há uma um pouco mais complexa, e aqui está o exemplo de um que é do saneamento, né? Como que eles fazem aqui com os dutos, e aí para poder chegar esse serviço nas nossas casas.
E aí, o objetivo de trabalhar vazão, para que a gente trabalha vazão dentro da indústria? Bom, o objetivo nada mais é do que é o controle, né? Desde o início, a gente está falando a parte de instrumentação, todos os instrumentos, eles servem de apoio, né, de ferramentas para poder conseguirmos controlar os sistemas, controlar os processos de forma que cada vez mais eles se tornem autônomos, né? Que eles trabalhem sozinhos e não tenha interferência do operador, ou que esse operador ele fica numa sala de controle, longe ali do local onde está acontecendo o processo, onde está acontecendo o sistema, então facilitando, beneficiando aí e a qualidade também desse trabalho. Por quê? Vai trazer mais eficiência ao processo, porque com certeza a gente vai ter mais erros quando há um controle. Então, o objetivo principal de trabalhar vazão é justamente controlar. Controlar o processo nas quantidades, pode ser totais ou parciais, ou seja, pode ser um sistema onde a gente trabalha a vazão desde o seu início até o final, né, em várias etapas ali, ou também pode ser que uma só etapa do processo ela vai trabalhar com a vazão e nos outros não vão trabalhar mais, mas tem ali a presença da vazão em um momento. Então, como que isso é feito? Através de um balanceamento de material do sistema ou de toda a unidade com a presença dos equipamentos e aí, como exemplos, os medidores volumétricos que vão fazer a parte de analisar e fazer a leitura da quantidade de vazão que está passando no determinado material, no determinado tempo. Então, o controle da vazão faz esse balanceamento do material, quanto que está passando do material, quais são as características desse material que está trabalhando ali, para a gente poder trabalhar também a questão de perdas. Quanto de perdas a gente vai trabalhar nessa tubulação? Qual vai ser o meu resultado final? Por exemplo, se eu estiver num recipiente, num reservatório, e estiver trabalhando com gasolina, por exemplo, e aí eu faço uma tubulação para que ela saia lá na bomba de gasolina ali, onde o meu operador vai fazer, né, o abastecimento dos automóveis, por exemplo. Ali do reservatório da gasolina até a bomba, há um caminho, há um percurso. E esse percurso é todo montado por tubulações. E aí, será que nesse processo do reservatório até a entrega final ali para o cliente, vai ter alguma perda? Como que vai ser esse processo? Vai ter aquecimento? O que vai estar acontecendo? O clima vai interferir, né? A relação climática ali do local vai interferir? Então, tudo isso aí também é mensurado no balanceamento do material. Então, o tipo de material, como que ele se comporta dentro da tubulação, quais são os equipamentos que a gente vai trabalhar para fazer com que a velocidade dele aumente ou reduza num determinado momento, tudo para atender, né, com qualidade, chegar ali no final e a gente não tem uma perda desse material, né? Ou seja, o consumo dele aí vai ser eficiente. Então, o objetivo da vazão é justamente controlar o processo desse tipo de material. E aí o material pode ser líquido, pode ser gases, podem ser líquidos e gases, né, aí em sua maioria, e também pode ser fluidos, né, pode ser óleos, pode ser algo mais viscoso. Então, tudo isso a gente trabalha na vazão. Fluidos mais densos, né, professor? Mais denso? Isso. Aí a gente vai ver qual é o conceito de densidade, qual é o conceito de viscosidade, e aí também tem uma pequena diferençazinha também. Antes de falar dessa diferença, eu vou falar do escoamento. O que é o escoamento? O escoamento, na verdade, ele é o movimento do fluido na hora do meu processo. E ele pode acontecer de duas formas diferentes. O escoamento laminar e o escoamento turbulento. O escoamento, ele... Deixa eu ver quem está entrando aqui. Ramon. Pronto. Deixa eu voltar. O escoamento, quando eu falo de escoamento, me vem à memória a metáfora de analisar ele junto com o fluxo de elétrons. O que é o fluxo de elétrons? É o movimento ordenado dos elétrons ao longo do condutor. E aí a gente tem como resultado o quê? Quando a gente exerce uma força nesse fluxo?
um fluxo, uma corrente elétrica. Isso mesmo. A gente estuda isso em eletrônica básica, né? Primeiro semestre. Isso. Muito boa sua memória. Exatamente. Então, o movimento do fluido, ele me lembra muito o movimento dos elétrons. Por quê? O escoamento, ele pode acontecer de duas formas. Alaminar e turbulento. Aí, por que eu lembrei do fluxo de elétrons? Olha para vocês verem. O laminar, ele é um movimento ordenado das moléculas do fluido. E todas as moléculas que passam num dado ponto devem possuir a mesma velocidade. O movimento do fluido pode, em qualquer ponto, ser completamente previsto. Então, isso aqui, quando a gente analisa o escoamento laminar e a gente leva para o fluxo de elétrons, a gente percebe que é quando a gente aplica uma força. Porque quando a gente aplica uma força, o que aqueles elétrons que estavam lá perdidões fazem? Eles vão numa direção, num sentido. E aí é o que acontece com o escoamento laminar. Todo mundo no sentido, numa direção, na mesma velocidade, você consegue analisar em diferentes pontos dentro do tubo a mesma velocidade que está percorrendo. Então, fala de escoamento laminar porque parece que são camadas, como se fossem lâminas, né, ali dentro desse material. E todas as moléculas desse fluido, elas estão em sintonia. Então, é um movimento organizado. O escoamento turbulento é como se fosse o fluxo de elétrons ali sem a presença da força aplicada. Então, quando a gente não tem a força aplicada, o que acontece com os elétrons? Eles ficam percorrendo, só que eles ficam percorrendo de forma desorganizada, porque eles não têm um sentido, eles não têm uma direção, né? Eles não têm uma força ali aplicada sobre eles que faz com que eles sigam uma direção. Então, o escoamento turbulento é parecido com o fluxo de elétrons antes de ter a força aplicada, porque ele é o contrário do escoamento laminar. O movimento das moléculas do fluido é completamente desordenado e as moléculas que passam pelo mesmo ponto, em geral, não têm a mesma velocidade e torna-se difícil fazer previsões sobre o comportamento. Então, agora, a gente tem parecido com os elétrons mesmo. Então, a gente não sabe se a velocidade que eu vou analisar num ponto vai ser a mesma velocidade que eu vou analisar em outro ponto. Então, há uma necessidade de verificação maior e, consequentemente, de mais equipamentos no meu processo para eu poder estar analisando essas diferenças ao longo da minha tubulação, para justamente não ter a questão das perdas. Então, basicamente, o escoamento funciona dessas duas formas. Laminar é um movimento ordenado, organizado, e o turbulento, que aí é algo mais desorganizado, a velocidade é diferente, a gente tem ali uma diferença dentro da tubulação com o mesmo material, a gente tem uma diferença de velocidade aí, quando a gente vai comparar. Mas, professor, o que vai determinar se ele vai ser laminar ou turbulento? O tipo de material. Aí a gente analisa a densidade, a viscosidade desse material, porque, por exemplo, se ele for mais viscoso, ele tende a ter uma maior dificuldade, menos aderência dentro daquela tubulação. Então, ele vai ter mais dificuldade para passar dentro daquela tubulação. Aí, como assim, professora? Se eu fosse fazer uma analogia boba, assim, dentro de casa, eu pegaria aqui... Primeira pergunta para vocês. Esse primeiro aqui, ele é laminar ou ele é turbulento? Laminar. Por quê? Porque dá para ver visivelmente que esse fluido ele está correndo aí um caminho perfeito, né? Vamos dizer assim. Ordenado. Isso, exatamente. O fluido está ordenado. Isso. E aqui embaixo, ele é o turbulento, que justamente está mostrando para a gente aqui, ó, essa visualização, que esse fluido, quando ele está passando aqui, ele já não tem mais aquela continuidade ali. Então, se eu fosse analisar isso dentro de casa, poderia pegar dois materiais do tipo água e óleo. Se eu for colocar água dentro de... Vamos puxar por um canudo, por exemplo, puxar por um canudo. A água que você vai puxar pelo canudo e puxar o óleo pelo canudo. Qual vai ser a dificuldade para passar por aquele canudo? A água ou o óleo? O óleo. O óleo. Por quê? Porque o óleo, ele é mais viscoso.
Ou seja, o óleo, por ser mais viscoso, ele tem mais dificuldade de passar por aquela região ali. Então, a gente não vai conseguir analisar muito bem vários pontos daquela área. Quando eu for pegar a água passa com maior tranquilidade. Então, a água ela vai passar com maior velocidade. Então, a gente pode ver também viscosidade, densidade e velocidade. Essas três características, elas vão determinar e ajudar a verificar se esse material ele é laminar ou se ele é turbulento. Então, mais para frente aqui também a gente vai ver essas características e aí a gente consegue definir melhor o que é laminar e o que é turbulento. Beleza. Tá. No exemplo rápido aqui, só para fazer um cálculo, e aí eu não vou entrar nessa parte de cálculo com vocês, até porque não há necessidade, né? Hoje em dia tem vários softwares que podem fazer isso, e a ideia aqui não é fazer o cálculo, né? Não é ficar fechado na fórmula, mas sim entender como que é o processo, quais são as diferenças do processo, que equipamento que a gente pode usar, quais são os materiais. Mas fazendo um exemplo rápido, um condutor de 20 centímetros quadrados de área de seção reta, então essa área aqui, ela tem 20 centímetros quadrados, a área dela, despeja gasolina no reservatório. Então, esse reservatório aqui cheio de gasolina. A velocidade de saída da água é de 60 centímetros cúbicos por segundo. Qual é a vazão do fluido escoado? Ele está me falando que a velocidade é de 60 centímetros cúbicos. Aí, o cálculo para se fazer isso é a vazão, ela é igual a área vezes a velocidade. Então, se eu fosse fazer a área vezes a velocidade, é a velocidade que o material está passando dentro daquela área. Então, seria 20 vezes 60, e aí o valor disso daria 1.200. Então, a minha vazão seria de 1.200. Se eu estivesse trabalhando já pelo volume, se o exemplo me desse o volume desse recipiente aqui, que a gasolina está ocupando, aí seria o volume dividido pelo tempo. Então, o tempo que a gente está trabalhando e o volume. Mas é só para mostrar para vocês que é possível fazer contas, mas que para a gente não há necessidade no momento. Beleza. Vamos para as características que é melhor para a gente poder identificar. Então, falando das características, tem variáveis que são variáveis de influência. Então, elas vão atuar diretamente no nosso sistema aí de vazão, que são pressão e temperatura. Por isso que a gente correlaciona pressão e vazão, né? Porque a pressão ela está diretamente ligada ao sistema de vazão. Então, pressão e temperatura, elas também vão influenciar aí no nosso sistema e quais são os equipamentos, os instrumentos que a gente vai poder utilizar. Então, a temperatura, ela pode alterar, né? Vários materiais que podem ser alterados com a diferença de temperatura ali aplicada sobre ela, e a pressão também, né? Se é maior pressão, se menor pressão, quanto que essa tubulação vai aguentar de pressão, e isso também vai interferir. Então, essas duas características são as variáveis de influência, pressão e temperatura. Já a densidade e a viscosidade, ela atua diretamente no tipo de material que a gente está usando nessa tubulação. Então, por exemplo, para os líquidos, também são fatores chaves, uma vez que as mesas interagem diretamente nos medidores. Então, a densidade e viscosidade, principalmente para os líquidos, vai fazer muita diferença. Mas aí, professora, o que é densidade e viscosidade? A densidade, ela está relacionada ao peso também, como a massa. E a viscosidade está relacionada à aderência. Pensa que a densidade é a gente relacionar um copo, e aí dentro desse copo, a gente conseguir colocar dois materiais distintos. Por exemplo, a gente vai encher esse copo com água, então vai ter ali uma quantidade de água, e a gente vai encher esse copo com gás. Então, vai ser... Vocês percebem que a densidade vai ser diferente? Porque se vocês forem pegar um copo cheio de água, ele vai ter um peso. Se a gente for pegar um copo cheio de gás, ele vai ter outro peso. Por quê? Porque são materiais diferentes, densidades diferentes. Então, a densidade está relacionada ao peso no mesmo espaço, né? Porque eu coloquei como referência o copo. É o mesmo espaço para os dois materiais, porém eu vou ter resultados diferentes para trabalhar com a água e para trabalhar com o gás. Então,
Então, a densidade está relacionada a essa questão, a questão do peso dentro ali do mesmo espaço que a gente está trabalhando. E a viscosidade, como eu falei anteriormente, a viscosidade é a aderência que esse material tem dentro da seção, do condutor, né, do duto que ele vai estar passando ali. Então, quanto maior for a sua viscosidade, maior vai ser a dificuldade com que ele vai passar. Ele vai ter mais aderência ali, menos aderência dentro do espaço, então vai ser mais difícil dele passar. E se ele tiver uma menor viscosidade, ele passa mais suave, mais tranquilo. Então, também parece, né, assim, quando a gente fala dos nomes, densidade e viscosidade, que a gente já analisa logo a questão do peso, mas aí a densidade está mais envolvida com o peso no determinado espaço e a viscosidade com o caminho que vai passar, como que ele vai passar por aquele caminho ali, se ele vai ter mais dificuldade ou menos dificuldade. Então, dentro da medição, a gente tem que fazer algumas análises. E aí, quais são as melhores análises para a gente poder trabalhar com os sistemas de vazão? Então, a escolha correta de um determinado instrumento, ele depende de muitos fatores. E aí, eu trouxe alguns fatores que podem ser, assim, os principais, né? A exatidão desejada para a medição. Qual é a exatidão que você procura dentro do seu sistema? Se for uma exatidão alta, a gente vai precisar de equipamento que tenha essas características, né? Que tenha essa qualificação de te dar um retorno aí da exatidão maior. Se não for um sistema onde a gente precisa, por exemplo, de uma complexidade maior para se medir, se for com material que ele não seja tão perigoso, por exemplo, tão corrosivo, um material químico, esse tipo que eu falei, tanto corrosivo, perigoso, químico, eles precisam, né, de uma exatidão maior, porque se a gente está trabalhando com material químico, por exemplo, ele pode trazer algumas consequências aí, caso a gente não faça uma medição exata dele. Então, pode até corroer por dentro, né, professor, o próprio material, né, do medidor. Então, por isso, como falando na aula passada, ele precisa passar por uma selagem por dentro dele para receber esse tipo de material corrosivo, químico, não é isso? Isso. E o que é a selagem que a gente falou semana passada? Tem a selagem de concreto, tem outra selagem que eu não lembro não lembro se era uma pasta, né? É algo que passa por dentro do material para o material suportar, né? O fluido. Isso. É mais ou menos isso? É uma camada de proteção. Uma camada de proteção interna que a gente coloca ali naquele local do medidor, onde que o medidor vai estar atuando, mas ele não vai estar estando em contato direto com o material. Em contato direto, hein? Isso mesmo, a selagem serve para isso. Ela vai fazer com que tenha proteção para o medidor, mas mesmo assim o medidor vai estar medindo, vai estar fazendo a leitura desse material, mesmo sem estar dentro daquele material. Porque se a gente estiver trabalhando com materiais desse tipo, né, aí a gente vai poder prejudicar os equipamentos. Para que isso não aconteça, a gente faz a proteção dele. Então, a exatidão ela é muito necessária para a gente poder mensurar quais são os equipamentos que a gente vai utilizar no processo. Né? Que tipo de equipamento a gente vai poder utilizar? Será que o equipamento que a gente utiliza para água é o mesmo equipamento que a gente utiliza para um gás, né, para um material corrosivo? Então, há muitas diferenças. Então, todos esses equipamentos eles têm que ser analisados baseados na sua exatidão. Outro ponto que a gente precisa analisar é que tipo de material que a gente está trabalhando. Porque, como eu acabei de falar, há diferenças nos materiais. E há também a necessidade de diferença dos equipamentos. Quanto que o equipamento vai poder suportar com esses materiais? Então, a depender do material, a gente vai analisar que equipamento, que instrumento que a gente vai fazer a medição. Então, ele pode ser líquido, pode ser gás, ele pode ser um material limpo ou sujo, né? A gente não sabe qual é o processo que a gente está ali utilizando. Número de passes, porque esse material ele pode mudar ao longo do processo. Ele pode ter uma transformação aí dentro dele. A condutividade elétrica, então também a gente precisa analisar se esse material ele tem condutividade elétrica, ou seja, ele tem aí a parte eletromagnética envolvida nele, e a transparência do material, entre outras características que a gente tem analisado dentro do fluido.
As condições termodinâmicas também, porque níveis de pressão e temperatura nos quais esse medidor vai poder atuar. Então, a gente pega as grandezas, as principais grandezas que eu disse para vocês no início, e aí a gente traz agora para a análise da medição. Será que a pressão, a temperatura, ela vai estar relacionada com esse material que a gente está utilizando? Se elas estiverem diretamente relacionadas, então também a gente vai ter que trabalhar um equipamento aí que consiga suportar essas diferenças de temperatura. Por exemplo, se houver uma diferença de temperatura no material, vai alterar o material ou vai acontecer alguma coisa na tubulação, vai esquentar, o que vai acontecer? Então, que material que eu vou ter que usar nesse duto, né, nessa tubulação? Então, também a gente tem que analisar. O espaço físico que a gente tem para esse processo, esse espaço, ele vai comportar todo o nosso sistema de tubulação, se ele vai comportar os equipamentos necessários e, principalmente, também, ainda mais hoje em dia, né, em época de crise, o custo. Qual que vai ser o custo para a empresa, para a indústria, né, para o sistema que a gente vai estar trabalhando? Os equipamentos, será que eles estão condizentes ao custo que a gente tem para elaborar o projeto? Então, se vocês, por exemplo, atuarem nessa parte aí de mensuração de equipamentos, de mensuração de instrumentos, é bacana vocês conhecerem isso para vocês fazerem a análise, né? O que é o material, quanto que eu preciso que esse material seja eficiente, quais são as condições que me permitem trabalhar esse processo, qual é o espaço, né, o meu layout que eu vou montar ali, e o que dinheiro, né, qual é o caixa que eu tenho disponível para isso. Será que eu vou poder automatizar esse processo? Será que esse processo vai ter que ser manual? Será que eu posso trabalhar de forma manual com esse material? Então, tudo isso aí é feito na análise da medição. E é bem legal essa parte aí, porque você conhece muito das características, tanto do material que você vai trabalhar, tanto do processo, como do final. Então, você pega lá desde o início, né, como você vai montar, o processo em si, montando ali, e o final, que é o resultado disso, né, ele operando lá e dando resultados para a indústria. Então, é bem legal essa parte de análise. Aí eu peguei essa tabela aqui ela já é bem antiga, mas ainda mantém em si, assim, basicamente esses números aí da questão de o que importa dentro de um processo. Então, a pressão, hoje em dia, ela ainda assim, a característica, a variável, a grandeza que a gente tem que se preocupar mais. Então, a pressão, depois disso, a temperatura e, em terceiro lugar, a vazão. Ou seja, as três principais aí grandezas que a gente trabalha na instrumentação, a gente analisa pressão, temperatura e vazão. A vazão está em terceiro lugar. Então, só perde aí para a pressão e temperatura do material dentro do processo, dentro do sistema. Como que vai interferir? Então, vocês percebem que a vazão ela é muito importante para conhecer, né, e para trabalhar com ela também. Então, depois dela a gente tem nível, que a gente vai ver depois, e aí vem outras grandezas, mas ela está entre as três maiores grandezas que a gente precisa analisar, precisa proteger, precisa trabalhar direitinho dentro do processo. Bom, também dentro da medição, a gente precisa conhecer alguns conceitos físicos. O que são isso? São as características físicas aí que a gente vai trabalhar para fazer a medição. Então, uma dessas características, por exemplo, é o calor específico. Calor específico, como o nome está dizendo, cada material tem o seu. Então, existe uma correlação entre a quantidade aqui e a temperatura que esse material ele pode sofrer transformação. Então, a quantidade de calor que a gente tem necessário para pegar uma quantidade de material e transformar a temperatura desse material. Por exemplo, a água. A água, ela ferve em 100 graus Celsius. E isso aí todo mundo conhece. Então, o calor específico da água é 100 graus Celsius. A gente sabe que ali, em 100 graus Celsius, ela vai começar a fazer o quê? A evaporar. Então, ela vai passar do estado para outro. Então, também, em todos os materiais, a gente tem que ter perceber isso aí. Que momento que a gente consegue fazer com que a temperatura transforme? E tem material que pode ser transformado através da temperatura, tem material que ele vai se manter em diferentes temperaturas. Então, o calor específico é um ponto a ser observado. A viscosidade, que eu falei, a gente falou no início.
Então, como a gente está desde o início falando de viscosidade, desde o início da aula, a gente percebe que é muito importante também conhecer, que é a resistência ao escoamento de um fluido em um duto qualquer. Ou seja, né, aquela aderência ali, quanto que ele vai poder percorrer, qual é a velocidade que ele vai atingir dentro do tubo. E essa resistência vai provocar uma perda de carga adicional. Então, quando eu falei ali que perda que vai acontecer ao longo do processo, né, por esse material e por essa tubulação, como que vai ser essa perda, vai se dar para a gente, né, em quantidade, como que a gente pode quantificar isso aí. Então, a viscosidade, ela ajuda a gente a definir isso. Tem o número de Reynolds. Isso aí é um número adimensional, ou seja, ele não tem unidade de medida. Ele é um número que é determinado através de um cálculo, e como eu disse para vocês, os cálculos a gente não precisa adentrar, porque a gente tem software que faz isso, mas a gente precisa saber o que é. O número de Reynolds, ele determina se o material ele é de um escoamento laminar ou do escoamento turbulento. Então, fazendo essa conta, esse cálculo, eles conseguiram determinar que a partir de 2.320, se no cálculo ali que vai determinar o material ele for acima de 2.320, esse fluxo é turbulento, ou seja, ele vai ter aquelas moléculas ali de forma desorganizadas. E se for menor do que isso, ele é laminar. E aí, dentro da instrumentação industrial, a gente percebe que a maioria desses materiais que utilizam, por ser de indústria, né, por a gente trabalhar com um processo grande, não um processo mais robusto, por ser de industrial, geralmente os Reynolds aqui, eles variam acima de 5.000. Então, se eles variam acima de 5.000 dentro da indústria, a gente percebe que todos os materiais, ou quase em sua maioria, o fluxo ele é turbulento. Então, se ele é turbulento, ele vai precisar de uma medição mais específica, né, mais efetiva aí. Porque, como ele é turbulento, a gente vai trabalhar características diferentes ao longo do nosso processo. Então, vai dificultar a nossa medição. Então, por isso que a parte industrial ela é muito precisa nos instrumentos, aqueles instrumentos lá robustos, né? Aqueles instrumentos caros, aqueles instrumentos um pouco mais trabalhados e até instrumentos inteligentes para poder fazer essa medição, porque a gente já está trabalhando com algo muito maior. Tem também a distribuição da velocidade no duto. Então, a velocidade de um material dentro de um duto, dentro de uma tubulação, ela acontece de formas distintas. Então, o regime de escoamento no interior do duto, a velocidade não é a mesma em todos os pontos. A velocidade máxima, a maior velocidade que o material consegue atingir é no ponto central. Então, se a gente for pegar uma seção e aí fazer um corte nessa seção e analisar ela dentro, essa tubulação dentro, a gente vai perceber que no núcleozinho, no meio ali, a gente vai ter uma maior velocidade desse material. E aí, quando vai chegando nas paredes dessa tubulação, essa velocidade é um pouco menor. Então, a gente percebe que o material, quando ele vai escoar, ele tende a ter uma velocidade maior bem no meio. Então, o meio vem puxando aquele material dentro da tubulação. E fechando a parte de características, a gente tem tanto o regime laminar como o regime turbulento, que é trabalhado pelo perfil que eu falei para vocês, do escoamento laminar e do escoamento turbulento. Então, aqui, o escoamento laminar, ele trabalha dessa forma aqui. A gente percebe que a velocidade máxima, ou seja, que eu acabei de falar ali, a velocidade do meio, ela é quase que igual à das paredes da tubulação. Então, se essa velocidade máxima que do meio, ela está quase igual à das paredes, a gente percebe que é laminar, porque a teoria, o conceito de laminar é justamente isso, é fazer com que o material ele passe de forma uniforme, né? Então, ele vai ter uma continuidade ali, a gente vai conseguir trabalhar em diferentes pontos a mesma velocidade. Então, por isso que o gráfico, quando a gente analisa dentro desse regime laminar, ele se apresenta assim, bem próximo aí, tanto das paredes, né, como no meio. Já o turbulento, como ele
a gente tem diferentes velocidades dentro desse material, ele se apresenta dessa forma. A velocidade máxima dele vai ser atingida no meio, e aí a velocidade vai ser diferente nos outros pontos. Então, nesse gráfico aqui, a gente percebe que há um declínio aqui, ó, muito grande, né, de um ponto para o outro. Então, a gente vê que dentro dessa área, se a gente for fazer uma amostragem e analisar só esse ponto aqui, a gente vai perceber diferentes velocidades aqui, nesse mesmo ponto. O que não acontece quando é laminar, porque se for laminar, a gente percebe aqui que a velocidade ela é semelhante ali dentro dos pontos. Então, a diferença é essa. Aí vocês colocam isso nos materiais. Aí vocês imaginem um material que tem uma força aqui, que ele consegue escoar mais pelo meio, e aí o meio primeiro e depois as paredes, e um material que ele tem a facilidade de passar tanto nas paredes como no centro. Então, fica aí para vocês depois fazerem essa analogia. Quais são os materiais que eu consigo perceber que dentro da minha tubulação ele vai vir da mesma forma, tanto na parede como no meio? E o material que vem mais pelo meio e nas paredes ele sofre uma maior dificuldade. Por isso que a viscosidade é, para mim, a característica maior para a gente fazer essa definição de laminar e turbulento. Porque vocês percebem que o turbulento, ele tem mais dificuldade para passar pelas paredes. Se ele tem mais dificuldade, ele tem uma maior viscosidade, né? Que é aquela dificuldade aqui para atravessar na seção. Então, ele tem mais viscosidade. Já o laminar, não. Ele vai ter uma facilidade para poder passar na minha tubulação. Terminando as características, nós temos agora os tipos de medidores. E aí, eles se definem em grupos, e os grupos são os medidores que são indiretos e os medidores que são diretos. E aí também há um adentro aqui que a gente faz para os medidores especiais, que são também muito utilizados, principalmente ao decorrer do desenvolvimento da tecnologia, que veio com equipamentos um pouco mais trabalhados na forma de sua eficiência e qual é o mecanismo que a gente utiliza. Então, os medidores indiretos, a gente vai ver eles, quais são, e os medidores diretos, eles trabalham com materiais que vão fazer diretamente essa medição, não vai ter um apoio, uma ferramenta auxiliar para poder fazer isso aí. Aí eu vou mostrar para vocês como que são esses medidores, qual a diferença deles. Primeiro, eu queria falar desses medidores aqui de quantidade, que é a questão de volume. Em qualquer instante, eles permitem saber a quantidade do fluxo que está passando ali e se divide em medidores de quantidade por pesagem e medidores de quantidade volumétrica. Então, a gente tem aqui dois exemplos que a gente consegue fazer medidores de quantidade, que é o hidrômetro, né, que tem nas nossas residências, e que é a bomba de gasolina. Então, ambos fazem a medição por sua quantidade. E aí, ou é a pesagem, ou é o volume que está passando desse material. Depois disso, nós temos medidores volumétricos. Quais são eles? Eles exprimem a vazão por unidade de tempo. Então, é aquela ideia do cálculo que eu falei para vocês, no exemplo, que é o volume dividido pelo tempo, o volume sobre o tempo. Qual é o volume do material, ou seja, o espaço que ele está ocupando dentro da seção, a partir de um momento que eu estou analisando ele. Então, geralmente acontece através da pressão diferencial. E por isso que, mais uma vez, a vazão, ela se aproxima muito da pressão. Por quê? Porque a vazão, ela é medida pela pressão, pela diferença de pressão. Então, a pressão diferencial, que a gente viu na semana passada o que é, né? Ela é produzida por vários tipos de elementos primários colocados dentro dessa tubulação, de forma com que o fluido passe através deles. A função é aumentar a velocidade do fluido, diminuir a área da seção em um pequeno comprimento para haver uma queda de pressão. A vazão pode, então, ser medida a partir desta queda. Então, vocês imaginem que dentro de uma tubulação, do processo da tubulação ali, a gente vai ter seções diferentes. A gente vai ter seções maiores e seções menores. Porque à medida que a gente faz esse aperto, né, que a gente reduz essa tubulação, a gente mexe diretamente na velocidade
e, consequentemente, a gente mexe na pressão. Então, a gente consegue, quando a gente faz essa redução dentro da tubulação, a gente consegue fazer a medição da pressão ali. E aí, com essas diferenças de pressão, de um momento para o outro, a gente consegue medir a vazão que está passando nesse material. E aqui é um exemplo. Eu tenho uma tubulação aqui que eu quero medir a vazão, e aí eu coloquei justamente um equipamento aqui, que se vocês forem olhar a aula passada, é um equipamento medidor de pressão, né? Ele é baseado no sistema de mercúrio, onde há a diferença aqui do vácuo com mercúrio dentro desse equipamento, e a partir disso se dá a leitura, né? Faz a leitura para a gente. Então, ele é colocado onde nós reduzimos a tubulação, onde a gente colocou aqui uma redução nessa tubulação, e essa redução a gente consegue perceber a pressão que está sendo exercida naquele momento. E aí ela é feita a leitura, e com isso a gente consegue a vazão. E esses elementos primários que a gente pode fazer isso, que a gente pode reduzir ou aumentar a tubulação, eles são vários. E aí os principais deles são a placa de orifício, que a placa de orifício é um dos mais simples, que ela pode ser inserida na tubulação, e aí a gente consegue perceber a pressão diferencial através dessa placa, e nada mais é do que uma placa mesmo, que a gente tem diferentes furos. Então, a gente tem pequenos furos, maiores furos, o lugar do furo, né, pode ser em cima, pode ser embaixo. E aí, o que difere isso, professora? O que difere o tamanho do furo ou a localidade do furo dentro dessa placa vai ser o material. A gente pode trabalhar com diferentes materiais e eles vão, sim, interagir dentro desse furo. Então, por exemplo, se eu colocar uma placa dessa aqui, onde eu tenho um furo bem pequenininho no centro, pode ser que eu trabalhe com um material que não vai conseguir passar por esse local aqui. Então, se ele não vai conseguir passar, obviamente a gente não vai conseguir fazer a medição a partir daí. Então, deveria ser uma abertura maior para poder passar esse material. Então, essa é uma diferença também da quantidade aí dos furos. Aqui tem um exemplo prático de como elas são, essas placas de orifício. Então, a gente tem um furo central aqui, a gente tem um furo maior numa extremidade, a gente tem um furo maior central, e a gente tem aqui pequenos furinhos aqui. Então, diferentes materiais que podem ser trabalhados, e a gente tem a definição de cada um, mas a gente não precisa entrar na definição. O que a gente precisa saber? Quais são as vantagens para a gente poder trabalhar com uma placa de orifício e quais são as desvantagens? A vantagem é que é uma instalação fácil, né? Quem trabalha na Suzano deve ver isso aí diariamente, né? Quem já fez uma visita em alguma indústria, vê vários desse aqui, que são acoplados, né, ali dentro da tubulação. E é justamente para poder fazer a medição. Ela é uma construção simples, ela é econômica, né, porque ela é bem simples. É só uma placa que geralmente ela é de aço, inox, latão. Há outros materiais também, mas geralmente é disso aí. E a sua manutenção é fácil. E a desvantagem é porque a gente tem uma perda de carga quando a gente faz esse processo de colocar ela aí, e pode ter também uma baixa rangeabilidade. Então, ela não vai ser tão manuseável ali dentro daquele sistema. Ela vai ser um pouquinho mais rígida. Então, isso aí é uma das desvantagens, mas ela é bem simples. Depois da placa de orifício, a gente tem o tubo Venturi. O que é isso? Ele combina dentro de uma unidade simples uma garganta, como se fosse uma garganta estreitada entre duas seções cônicas e está usualmente instalado entre duas flanges, em tubulações. O propósito é acelerar o fluido e temporariamente baixar a sua pressão estática. Então, o mecanismo é o mesmo, o mecanismo de funcionamento. A gente tem uma tubulação, aí a gente vai apertar, então como se fosse apertar uma garganta mesmo, e vão ficar dois cones. Aí eu vou pegar para vocês aqui, ó, como que ela funciona. Isso aqui. Então, a gente tem a tubulação, no meio a gente apertou, como se a gente fosse estrangular a garganta de alguém mesmo. E aí, nesse ponto aqui, a gente tem a diferença de pressão que está vindo e a diferença de pressão que está saindo daí. Essa diferença da pressão que está entrando
nessa parte e a pressão que está saindo vai fazer a leitura e vai transformar isso para a vazão que está passando. Então, ele fisicamente, ele é assim. Vocês percebem que ele é conectado aqui na flange, e aí faz a medição e conecta na outra flange aqui, dentro da tubulação, faz a sua conexão. Então, a diferença para a placa de orifício é a sua estrutura, né? O material aqui ele pode ser o mesmo, pode ser outros também, mas a parte estrutural dele, que é diferente da placa de orifício. Outro mecanismo que é diferente na sua estrutura é o tubo de Pitot. Então, o que é esse tubo? Ele é um dispositivo para fazer a medição através da velocidade que ela é detectada em um ponto de tubulação. Então, ele fez aqui um corte e a gente está mostrando como que funciona. Faz um corte, coloca esse tubo aqui, é como se fosse um PT100, não sei se vocês conhecem, vocês sabem o que é, né? Que é para fazer medição de temperatura. Lembra muito, porque coloca um tubo aqui, e aí esse tubo ele vai perceber qual é a velocidade que está passando. Então, a diferença entre a pressão total e a pressão estática da linha resulta na pressão dinâmica, que é proporcional ao quadrado da velocidade. Ou seja, tudo isso aqui é relacionado dentro de uma equação. Essa equação, ela vai ter os seus parâmetros aqui dentro do medidor, e aí o medidor vai dar a leitura final para que o usuário possa ver, ou o sistema computacional que está interligado ali possa ver o processo. Mas diferente dos anteriores, ela se muda aqui, ó, pela sua estrutura. A sua estrutura que é bem diferente dos anteriores, né? Mas ela tem o mesmo funcionamento. Ela está ali para poder medir a pressão que está passando dentro daquele material numa determinada seção. E, por fim, nós temos o rotâmetro. O rotâmetro, ele também parece um equipamento de pressão, né? Ele tem uma réguazinha graduada aqui, então tem a medição através dessa régua, e aí a gente coloca esse equipamento no meio da tubulação. Pode ser uma área variável, né? Então, em diferentes pontos a gente pode incluir esse material, e dentro dele o que é? Um flutuador que está variando a sua posição dentro do tubo cônico, proporcionalmente à vazão do fluido. Então, ele tem duas partes. O tubo, esse tubo aqui de vidro, que vocês estão vendo aqui dentro desse material azul, o qual ele é colocado de forma vertical na tubulação e que passa, e essa extremidade maior do tubo aqui, que fica voltada para cima. No interior do tubo, há um flutuador, que é esse aqui que está parecendo uma ponta de caneta grande. Esse aqui ele fica se movendo de forma vertical em função da vazão. Então, dentro desse tubozinho de vidro, há uma escala graduada, uma régua, e aí ele fica flutuando lá. Então, à medida que a vazão vai alterando, ele também vai mudando de posição. Se a vazão não mudar, ele vai ficar estaticamente ali no mesmo lugar. Mas, caso tenha uma diferença, quando esse material está passando, ele também vai sofrer essa diferença. E quando ele sofrer essa diferença, ele vai mudar de posição. Então, vai mostrar aqui, através desses ponteiros, onde que está a minha escala aí. E a gente vai fazer também a leitura e a conversão disso para a vazão do material. Aí a gente trouxe também medidores para canais abertos. Então, foram duas curiosidades para canais abertos. Que até então a gente falou de material, todo tipo de material, mas dentro de uma tubulação fechada, né, da seção fechada. E quando é numa área aberta, será que a gente consegue também medir, mensurar essa vazão? Há também um mecanismo para isso. E os principais são o vertedor e a caia de Parshall. O vertedor é esse primeiro aqui. Ele mede a altura estática do fluxo no reservatório e verte o fluido de uma abertura de forma variável. Ou seja, aqui a gente tem o material, que no caso aqui é uma água, e aí tem esse mecanismo que faz com que estreite esse espaço, e esse espaço vai passar só um ponto. Esse espaço vai passar só um ponto. O quê? E estação de tratamento de água? Exatamente. Sim. Que mais a gente pode perceber um desse?
Sabe onde? Nas hidrelétricas. Nas hidrelétricas funciona um sistema, basicamente formado por isso aí, para a gente poder fazer a captação da água. Então, colocou essa parede aqui, né? Tem esse suportezinho de vidro aqui também, e aí vai passar só uma quantidade de líquido, e a partir dessa quantidade a gente faz a mensuração da vazão, né? Com que vazão, aí a gente vê as características do material a partir desse ponto. E o outro é esse daqui, é um material físico que a gente instala lá dentro do reservatório, onde você vai estar analisando, né? Ou se for um rio, ou o que a gente está trabalhando. É uma calha que a gente coloca, que é um tipo do Venturi, né? Porque ele parece, ó, o mecanismo aqui é o mesmo do Venturi, só que o Venturi é fechadinho, né? Um tubo fechado, onde a gente apertou, esgoelou ali o meio dele. Esse aqui é uma calha, e aí a calha, a gente pegou o meio dela e também achatou. Aí, quando achatou o meio dessa calha, a gente consegue perceber a diferença de pressão entre um espaço e o outro, e qual é o fluxo, né? Qual é a velocidade, qual é a vazão que vai estar passando. E nela eu consigo também medir o volume. Qual é o volume que está passando? Então, há também uma escala graduada, onde eu consigo perceber qual é o volume, ou seja, a quantidade de material que está passando ali naquele momento, né, que tá escoando. E aí faz a conexão aqui para o medidor fazer essa leitura. Então, ó, essas duas formas de medição a gente pode fazer em canais abertos. Então, também há uma forma de fazer medição da vazão em canais abertos. Tanto esse aqui, que é uma estrutura que a gente já constrói no local, como uma calha que a gente pode instalar, que pode ser removível, né? Pode levar para outro lugar, para outro ponto dentro do nosso processo. Então, chegando nos medidores especiais de vazão, nós temos medidores de vazão com eletrodos, que é o medidor eletromagnético. Nós temos turbina, aí tem o Coriolis, o Vortex e o ultrassônico. Então, dentro desses aqui, eu peguei só o eletromagnético e eu vou deixar os outros para vocês derem uma pesquisadinha aí, para aguçar a curiosidade de vocês. Como eles são medidores especiais, eles têm características a mais daqueles simples que eu falei para vocês. Então, vai ser legal para vocês pesquisarem e ver como que eles funcionam. E um desses é o medidor eletromagnético. E aí, como o nome já diz, né, ele vai trabalhar a parte de condutividade elétrica desse material. Se esse material ele tiver uma condutividade elétrica, ou ele, né, tiver essa relação aí eletromagnética através da sua velocidade e através do seu escoamento, aí a gente vai poder trabalhar com o medidor eletromagnético. Então, ele é flexível, ele é quase que universal entre todos os métodos. Então, a gente pode trabalhar ele com diferentes materiais, né? Sua perda de carga equivalente a um trecho reto de tubulação, já que não possui qualquer obstrução, ou seja, a perda com o medidor desse era uma perda bem pequena. São ideais para aqueles materiais que eu falei no início, que precisa de uma atenção maior, que são produtos químicos altamente corrosivos, fluidos com sólidos em suspensão. Então, a gente precisa aí, se a gente tem um sólido em suspensão, né, algo elevado ali, e a vazão desse material está fazendo com que esse sólido fique em suspensão, se a gente não tiver uma exatidão nessa vazão, o que vai fazer? Se eu tiver uma falha, por exemplo, nesse sistema, eu vou ocasionar um acidente ali. Então, eu preciso ter exatidão naquele momento. Então, é um material que precisa de maior atenção. E, entre outros, lama, água, polpa de papel. Lá na Suzano, com certeza, deve ter vários desses. Se vocês verem um lá, o pessoal que trabalha lá, depois fala pra gente. E a aplicação, ela vai desde o saneamento até indústrias químicas, papel e celulose, mineração, indústrias do ramo alimentício. E a única restrição é que o fluido ele tem que ser eletricamente condutivo, ou seja, aquilo que eu falei, né? Ele tem que ter uma condutividade elétrica. E o que é uma condutividade elétrica? É a facilidade com que ele vai percorrer ali dentro daquela tubulação de forma eletricamente carregado, né? Ou qual que é a sua relação com a corrente, por exemplo, né?
como que esse material está relacionado com esse fluxo aí ordenado. Então, se ele tiver uma condutividade boa, se ele for eletricamente condutivo, esse material, ele vai ter aí uma maior facilidade para a gente poder trabalhar com medidor eletromagnético. E aí tem como limitação o fato de fluidos com propriedades magnéticas adicionarem certo erro de medição. Então, pode ser que em diferentes espaços, layouts ali, e a relação climática, se a gente tem dentro desse processo outros processos que vão estar atuando de forma magnética, né? Se a gente tem outros materiais, outros equipamentos, eles também são magnéticos, eles podem causar uma interferência nesse meu medidor, aí pode ter um errozinho de medição. Então, a limitação dele é somente isso. Então, caso a gente queira uma precisão nessa medição, a gente tem que fazer um processo mais isolado, né? Então, a gente tem que isolar ele de outros espaços para que essa medição ela possa ser mais exata, mais efetiva. E ele fisicamente se mostra assim. Então, parece muito com os anteriores, né? Tem a flange, tem o espaço aqui de análise que vai estar fazendo, e aí, à medida que o material ele vai escoar nessa parte, a gente faz a leitura através do sistema eletromagnético, e aí ela faz essa leitura aqui. Nesse caso aqui, que já é mais automático, já tem toda essa medição apontada para a gente fazer essa relação. Sobre vazão, as curiosidades, características que eu queria apresentar para vocês eram essas. Muito do que eu falei tem na apostila, mas muito do que eu falei também não tem na apostila. Então, é legal vocês, caso vocês perderam algum momento aqui da aula, depois vocês voltem, eu vou mandar o link, assim que eu conseguir baixar essa aula aqui, eu mando o link para vocês. E para quem perdeu também a aula, vai ser muito importante para conhecer. Então, são características assim que eu gostei muito de passar para vocês, a questão de vazão, por ser também uma das grandezas que a gente mais utiliza no espaço industrial. Então, há também a preocupação, a atenção voltada para isso aí. E para a gente conhecer um pouco mais dos instrumentos, né? Diferentes instrumentos, e a gente faz a analogia com outros sistemas, por exemplo, o sistema elétrico, a gente trouxe a analogia para o escoamento. A gente utiliza equipamentos que, quando a gente olha, a gente fica em dúvida se é de pressão, se é de vazão, porque o seu funcionamento, né, a base de funcionamento dele, a estrutura é a mesma, e vai dar resultados diferentes, né, através do que a gente está medindo ali. Então, por exemplo, vazão, muitos dos equipamentos de vazão se coincidem com os equipamentos de pressão. Então, são muito parecidos, mas há também as suas diferenças. E aí, baseado nisso, nós temos agora uma atividadezinha. Então, eu coloquei cinco questões, das quais as 4 primeiras, elas estão todas dentro desses slides aí e do que eu falei, que é qual é o conceito de vazão, sua importância na aplicabilidade industrial, quais são os parâmetros que devem ser considerados antes da montagem, lembra que a gente falou ali, qual é a análise, né, que a gente tem que fazer para poder fazer um processo de medição, quais são os conceitos físicos que a gente tem que analisar dentro da medição e como funcionam os medidores de quantidade, que foram os primeiros medidores que eu mostrei para vocês. O número 5 já é para vocês irem além. Como eu falei, os medidores especiais, eu abordei só o medidor eletromagnético, mas tem outros. E aí eu queria que vocês pudessem observar qual é o funcionamento deles. Porque tem esses vários aqui, turbina, Coriolis, vortex, ultrassônico, para que serve? Como que eles funcionam? Então, eu queria que vocês fizessem uma pesquisazinha rápida, quando vocês tiverem um tempinho, não precisa ser hoje, né? Pode ser no final de semana, pode ser durante a semana, no momento que vocês tiverem, vocês parem um pouquinho, peguem o celular e, opa, vamos fazer uma pesquisa agora sobre medidores especiais de vazão. E aí vocês analisem o funcionamento deles. Eu já elaborei o formulário, aquele formulário online, que para mim tem sido a forma mais prática para poder trabalhar atividades com vocês. Vou mandar agora o link lá no grupo, e aí quando vocês tiverem um tempo, vocês acessem esse formulário, e aí vão estar lá todas essas questões. Então, do número 1 ao 5 vai estar nesse formulário,
Vocês preenchem ali e aí no final só clicar em enviar para mim. Já chega para mim. Ah, tá. Essas questões não vai. Já vai estar no formulário, professora? Sim, todas elas já vão estar. O formulário que eu vou mandar para vocês ali o link, já vai estar lá o nome completo, e aí número 1, número 2, número 3, número 4, número 5, do jeito que está aqui. Eu só coloquei elas aqui para quem não conseguir assistir a aula, mas tiver acesso ao slide. Que eu vou mandar o slide para ele colocar lá no portal. E se vocês quiserem, eu mando o slide também no grupo. Então, quem não conseguiu assistir a aula, ou quem não conseguir depois também por causa da internet, né, que tem alguns alunos que estão com esses problemas, só olhar o slide e aí dentro do slide já vai ter também o endereço aqui da atividade online, que aí já pode fazer também e mandar. Então, a pessoa, só de ver o slide, ela também já consegue fazer essa atividade, né, não fica tão difícil. E aí foi uma forma que eu trouxe para a gente poder absorver um pouco mais os conceitos que a gente viu hoje. Vocês têm alguma... Aquela atividadezinha ali é bem prática. Vocês têm alguma pergunta, alguma dúvida para tirar em relação a hoje ou a outro dia? Em relação à aula ou outra coisa? Professora? Por enquanto, não. Oi, quem chamou? Lorena. Lorena. Sim, Lorena. Mais relacionado a outro dia. Na semana passada, se eu não me engano, na semana retrasada, você passou uma pesquisa não, um formulário desse com 10 questões sobre pressão. Aí a gente respondeu e mandou. Depois Sim. você mandou outro. Foi o mesmo link ou era outra atividade? Que meu celular apagou a conversa. Ah, tá. Na verdade, eu mandei 2. O primeiro foi esse de pressão, que foram 10 questões, e o outro que eu mandei foi uma análise que a gente estava fazendo sobre justamente a interação de vocês com esse método online. Então, são perguntas assim bem pessoais, do tipo, como que você está aprendendo? Você está conseguindo acessar as aulas online? Você tem uma internet boa? Você prefere assistir uma aula online ou assistir uma videoaula gravada e fazer atividade? Então, são perguntas pessoais, mas voltadas para esse mecanismo online. Porque todos nós fomos pegos de surpresa, né, com toda essa crise, e aí nós tivemos que nos adaptar. Só que quando a gente se adapta, a gente tem que ver também a necessidade do outro. E nesse intuito de perceber qual é a necessidade de vocês, e aí é claro, eu tenho necessidades diferentes, porque alunos diferentes, condições diferentes, né, até cidades diferentes. Então, é claro que a necessidade de cada um é diferente. E aí eu queria ver justamente isso. Qual que é a necessidade de vocês? E num todo, como que eu poderia ajudar? Se é aula online, se é videoaula. E aí agora também o coordenador até passou para todas as outras turmas. Então eu tenho um questionário aí completo agora com todas as turmas e já consegui fazer um diagnóstico de, por exemplo, nossa turma de eletromecânica, eletrotécnica, dentro dessa turma, quais são os alunos que têm mais dificuldade para assistir online? Qual é o tempo que ele tem durante a semana para poder fazer alguma atividade? Então, como que ele está se adaptando? Ele está conseguindo aprender com essa aula online? Ele não está conseguindo aprender? Então, foi só para isso, para a gente poder fazer uma análise assim, geral de como vocês estão acompanhando, sabe? E como que a gente pode melhorar. Certo, entendi. Mas aí, se você conseguir responder depois, eu posso mandar novamente. Aí você conseguir responder para mim. Viu? Pode mandar novamente, professora, que meu celular tá dando erro no Android, aí ele trava o WhatsApp e apaga tudo. Ah, tá. Mas você consegue me mandar seu e-mail pelo WhatsApp ou você já me mandou com e-mail? O e-mail, eu já mandei já alguns já. Ah, então tá. Eu vou responder lá pelo seu e-mail, então, e te mando os links pelo e-mail. Depois manda também para mim, professora, para me responder. Isso aí eu não respondi, não. Ramon? Isso. Tá. Você quer pelo WhatsApp ou você quer por e-mail? Pode ser pelo WhatsApp. Uhum. Ah, professora, Tá, mas se quiser mandar pelo WhatsApp, pode. É porque tem hora que ele dá erro, mas ele tá funcionando. Ah, tá. Então tá. Então eu vou mandar no grupo agora.
eu mando o link da atividade de hoje, aí eu mando novamente esse link aí da pesquisa dos alunos. E aí, se vocês tiverem dificuldade, vocês podem me chamar lá no privado, só dá um oi para mim, que eu respondo. Às vezes eu demoro, mas eu consigo responder. Viu? E o professor, se puder mandar lá no WhatsApp, por favor. O que, Lore? O slide da aula de hoje. Ah, sim. Vou mandar o slide, o link. Aí essa aula aqui, eu vou começar a baixar ela agora, então, depender da minha internet, daqui a umas meia hora, mais ou menos, eu já consigo baixar. E coloco no YouTube também, para quem não assistiu, para poder acompanhar depois. Viu? Beleza? Beleza. Quem está me devendo, quem estiver me devendo alguma atividade, depois dá uma olhada, né? Se quiser me chamar lá para ver se tem alguma atividade que está devendo, porque esse final de semana eu vou fechar as notas que eu já passei. Então, eu já vou fazer essa relação de notas, porque eu tenho que jogar no portal. Então, a partir da semana que vem, eu já vou até falar para vocês lá o dia que tiver tudo certinho, para vocês entrarem no portal e ver a nota de vocês como é que tá. Se vocês tiverem alguma dúvida de trabalho, se falta me entregar alguma coisa, se tem dificuldade para poder fazer também, é só me avisar, sinalizar lá que a gente conversa, tá? Ô, professor, o link da aula de pressão você já enviou já, não já? Sim, senhor. E aí? Eu vou tentar procurar aqui no grupo, que todas as aulas estão sendo passadas, eu estou colocando só numa pasta, só para me depois reassistir, né? Se eu não tiver achado, eu peço você de novo, beleza? Tá, pode me chamar lá que eu mando. Mando sim. Mais alguma colocação, pessoal? Não. Não, acho só. Só? Não, por enquanto só. Só. Por enquanto, só. Eu agradeço a participação de vocês, gostei de ver a turma aí com mais participantes hoje, né, Lucas? Não tem só a gente, Ramon já participa também sempre com a gente, então sempre eu tenho aí Ramon e Lucas, mas aí agora eu gostei de ver Daniel, Natan, Lore, então semana que vem nós estaremos juntos novamente. E é isso. Peço que vocês se cuidem, né, gente? Porque tá só piorando a cada dia mais. Então, tentem se cuidar aí o máximo que vocês conseguirem. Né? Como é que tá a cidade de vocês? Aqui também tá a mesma coisa, professor.